Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. A gente senta com especialistas dentro deste mundo da construção e vamos assim fazer um diálogo. Construção e diálogo, essa iniciativa fabulosa, informal, gostosa, leve, despretensiosa da Revenda, né, do Grupo Revenda em si, porque a gente precisa munir vocês de informação e a gente precisa aprender com esses profissionais aqui para que a gente também possa te munir de informações mais precisas. E falando de precisão, será que o consumidor hoje, ele, ela, são precisos quando eles chegam assim na loja? Eles sabem o que realmente quer, né? Como que funciona esse comportamento de um consumidor que tem no seu dedo ali, né, no seu clique, condições de chegar na cara do vendedor e falar assim, mas eu tenho essa tinta, eu tenho esse rolo, eu tenho essa lona, essa fita, por um preço muito melhor. Flávia Sá, bem-vinda, que honra ter você aqui, ela que é diretora de marketing só da Tintas MC. Já falei o nome, você já entende o que é o só, né, para ser bastante pretensioso nisso daí. Flávia, bem-vinda, obrigado. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui. Que delícia. Poder falar um pouquinho de marketing, poder falar de tinta e falar dessa tendência do consumidor, né, dessas mudanças que a gente tem passado. Então, para mim é uma honra, fico feliz em o mínimo que eu sei ou o máximo que eu sei poder dividir com tanta gente e poder fortalecer cada vez mais o nosso mercado, né? Eu acho que esse que é o nosso objetivo de estar aqui hoje, né? 25 anos, você acha que ela vai tentar falar alguma coisa? 25 anos cuidando dessa área tão delicada de uma empresa, né? Sim. Muita gente confunde marketing, propaganda, publicidade, mas a gente não está aqui para ficar fazendo nomenclaturas. Perfeito, né? A gente vai falar de estratégias, porque a empresa precisa trazer o cliente para comprar para dentro de si, a empresa precisa ter uma boa visibilidade com os seus fornecedores, exatamente. A empresa precisa ter uma boa credibilidade com os seus credores. Vamos lá. É um olhar 360, né? Porque a gente envolve todo mundo em todos os canais. E falando em 360, não vamos falar nem de inteligência artificial, não vamos falar nem de internet, vamos falar daquele cara que entra na Tintas MC, né? O que ele tem que encontrar lá, diferente do produto, eu não estou falando da lata não, o que ele tem que encontrar na Tintas MC, corroborando para essas 250 unidades no país todo? Perfeito, você imagina só, né? A gente tem quase 250 lojas, 13 estados, então assim... Independente, mas eu falo assim, ó, independente do número de lojas que a gente tem, onde a gente estiver, o consumidor que vai entrar numa loja nossa, ele tem que entregar, ele tem que achar um atendimento diferenciado. Porque hoje, preço por preço, você vai encontrar em qualquer lugar. E realmente, esse consumidor é um consumidor novo, é o que você falou, né? Tá ali na palma da mão, no clique, ele já vem, tá conectado. Né? E ele já vem preparado. No mínimo, ele já fez uma busca. Ele já quis saber preço, ele já quis saber produto, marca, aplicação. Por mais que ele pode não ser profundo na pesquisa dele, mas ele já fez uma pesquisa por trás. Tem uma bagagem, exato. Então, a gente tem que preparar a nossa equipe comercial, quem está lá no dia a dia, na venda, no balcão, para atender esse novo consumidor, que é diferente do consumidor que a gente tinha antigamente, porque se você pensar, antigamente nós não tínhamos tanto acesso, essa era a verdade. Sim. Então quem ia comprar tinta, um acessório para pintar a sua casa, ele confiava em duas pessoas assim importantes nesse cenário, ou o vendedor que ia atender ele lá, ou o pintor que indicava o produto para ele. Sim. Então hoje ele tem outros, esse consumidor, ele está mais exigente, sim. Ele vai para a loja mais preparado e, consequentemente, a gente precisa estar mais preparado para atender e entender quem é esse consumidor. Sim. Olha, me veio uma experiência, por vezes, assim, Flávia, porque a gente faz uma obra em casa, qualquer coisa ali, né? Aí a parede descascou. Aí o pintor foi lá e falou, precisa passar X, Y, coisa ali. Pintou. Deu um tempo, descascou de novo. Aí veio outro pintor e falou, mas ele não passou um fundo preparador. Mas ele não passou aqui um esmalte. A jornada da pintura ela é muito difícil. Ela é muito Flávia difícil. De Deus. Só para você ter uma ideia, em média, um brasileiro pinta a sua casa de 3 a 5 anos.
Então nós estamos falando que uma jornada não é uma jornada curta e não é uma compra por impulso. Né? É uma compra planejada. Exato. E aí envolve não só a tinta, como a mão de obra também em relação a isso. E aí a gente tem o canal de vendas, que pode ser o online, o físico, enfim, que a gente vai falar sobre esse cenário também. Sim. Mas é difícil, porque daí você, que nem você deu exemplo agora, pintei, aí descascou, aí volta, aí de repente vem outro profissional que fala que era outro produto que precisava ser pintado. E aí você fica, e agora? O que eu faço com tudo isso de informação? E bater cor, então, né? E bater cor. Sim. Dor no então, coração. assim, o nosso mercado, graças a Deus, ele tem evoluído. O que eu falo de evolução? Não só de evolução em tecnologia, em termos de tinta. Nós temos hoje grandes marcas e grandes produtos no nosso mercado. O profissional de venda também está mais qualificado, ou deveria estar mais qualificado para atender esse consumidor, e o próprio consumidor mais exigente, querendo respostas mais rápidas para solucionar o problema dele. Então é uma cadeia ali que a gente tem que cuidar muito bem. Então quando você me pergunta assim, quando o consumidor vai para a loja, para tintas MC, o que a gente espera? Eu não quero entregar mais só a venda do produto, não é isso. A lata da tinta. Não é a lata da tinta, não é isso, tá? Eu preciso construir uma relação com ele e entregar algo a mais. Visto que ou ele vai nos indicar para outras pessoas, já que a jornada dele não é tão rápida de pintura, ou quando ele for repintar a casa dele, ele lembrar desse atendimento e voltar na nossa loja. Porque as lojas, tem lojas próprias e lojas que são modelo de franchise, né? São as franquias. Né? E assim, não podemos perder a mão em nenhum momento desse. Muito pelo contrário. Quando você pensa, né, é o nome da tua empresa que você está levando. Então, é a rede Tintas MC. O consumidor, ele não quer saber se ele está entrando numa loja própria ou numa franquia. Sim, ele quer. E nem pra gente, não é o interessante em relação a isso. Eu brinco que assim, fazendo uma analogia que não com tinta, eu falo assim, putz, eu não gosto de quando eu vou entrar numa loja e eu tenho que perguntar o seguinte, se eu comprar isso aqui, eu posso trocar em São Paulo? Por exemplo, eu não moro em São Paulo capital. Porque a gente sabe que algumas grandes marcas têm franquias e têm próprias. Confecção, exatamente isso. Então, assim, o nosso consumidor hoje, eu não tenho essa barreira. Então, eu tenho que, além de preparar a minha equipe interna como Tintas MC própria, eu também tenho que preparar o meu franqueado e a equipe, e automaticamente eles serem multiplicadores para também a equipe do franqueado, para ser uma linguagem só. Flávia, você como a diretora de marketing do grupo, né, diante dessa inúmera possibilidade, ou as inúmeras possibilidades de cores, texturas, de produtos, cada dia sai 50. Como fazer com isso? Como deixar a Tintas MC não ficar over? Né? Qual é esse desafio? Porque assim, eu quero látex branquinho, eu quero gelo. Não, eu quero gelo com um pouquinho mais de... É um desafio pra gente, porque assim, né, dentro da nossa característica da nossa empresa, nós somos multimarcas. Sim, o que é muito bom. O que é muito bom, porque eu dou oportunidade para o consumidor final escolher, dentro do segmento que ele quiser, custo-benefício, ele poder escolher ali dentro das marcas e produtos que ele tem. Mas é um desafio, realmente, porque... Aí você tem que ter um sortimento também de marcas e produtos muito importantes. Vulgo estoque. Vulgo estoque, exatamente. Dinheiro parado. E aí pensar o seguinte, como que eu faço para isso rodar nas lojas, né? Então, óbvio que assim, nós temos um estudo de mercado, nem todas as lojas vão ter todas as marcas e todos os produtos, tá? A gente procura trabalhar, obviamente, com as principais, mas eu também tenho marcas regionais. Não faz sentido, por exemplo, pra gente, te dar um exemplo bem claro. Hoje eu tenho Tintas MC no Nordeste. Lá no Nordeste eu tenho um fabricante específico que ele é muito importante para aquela região. Não necessariamente eu vou estar com ele aqui em São Paulo. Obviamente. Então lá absorve. Lá absorve. Entendo. Então eu tenho uma relação com esse fornecedor lá que não necessariamente ele precisa estar aqui. Pode ser que ele queira que eu atenda ele, que eu também tenha volume com ele aqui em São Paulo. Mas aí a gente tem que fazer um estudo, porque senão é isso. Senão você precisa ter muito capital, muito estoque, muita verba, muito espaço físico, além de tudo, para se trabalhar todas as marcas. E aí que é muito importante, inclusive, você entender o quanto que é importante
você capacitar a tua equipe, para ela entender. Ah, de repente você vai lá na minha loja procurar um determinado produto de uma determinada marca, eu não tenho esse produto, eu não tenho essa marca, eu saber converter para os produtos que eu tenho na minha loja. Porque não adianta você querer só, eu ter uma quantidade de produtos enorme, é muito fácil para o vendedor nesse sentido. Sim, mas então, se não tiver, ele também tem que ter a habilidade e fazer a conversão em relação a isso. Nesse momento da escassez, você não pode frustrar o cliente. Exatamente. Então, assim, a gente como rede, a gente procura, então você vai achar as principais marcas dentro do nosso negócio, mas a gente vai olhar, principalmente com as franquias, inclusive, às vezes tem produtos regionais ou uma outra marca que não é trabalhada nessa loja. Flávia, e assim, hoje você consegue fazer uma faixa etária dos clientes da Tintas MC ou não existe? Assim, a gente tem um briefing, é muito engraçado, né, porque a gente, um dos canais que a gente trabalha é CRM. Tá. Então, o que é o CRM para quem tá nos assistindo ali, isso, né? Vamos deixar didático aqui. E não vou nem falar em termos ingleses, eu vou ser bem didático. Até porque é muito difícil, né? O enfim. Então, assim, é a leitura das nossas notas fiscais e do cadastro do cliente para a gente ter um perfil de quem é esse nosso cliente. Com base nesse perfil desse cliente, você consegue atuar. O que eu falo como atuar? Quais são as campanhas que eu posso fazer de promoção? Qual é o tipo de linguagem que eu vou ter com esse consumidor? Então a gente consegue sim, através dessa plataforma que a gente tem, fazer um mapeamento por região, inclusive, porque ele não é igual para todo mundo. Então, como a gente está em 13 estados, e não é só pelo estado, às vezes regiões como São Paulo, a gente tem lojas hoje espalhadas pela capital e pelo interior e litoral, então eu tenho que entender quem é meu consumidor da Zona Leste, ou quem é meu consumidor, então tem um tipo de público ali com um perfil de compra, poder aquisitivo, então como que eu vou tratar, abordar né? Como que é o meu modelo de loja, inclusive, porque às vezes se eu vou colocar, vamos pegar lá, eu fiz um mapeamento de uma região onde o ticket médio é mais baixo. Adianta eu fazer uma loja extremamente sofisticada? Não, você vai só afastar o consumidor dessa loja. Nós, como Tintas MC, nós temos uma padronagem das lojas. Sim. Então, a gente consegue seguir pelo menos ali 70% da mesma padronagem e dependendo da região, a gente vai trazendo características da região. Mas para quem está nos ouvindo, é muito importante você entender e conhecer quem é o seu consumidor. Porque até pouco tempo atrás, a gente achava que o nosso consumidor era homem. E não é homem. Hoje nós temos uma grande quantidade de mulheres que visitam a nossa loja. Compradoras ou arquitetas e assim por diante. Quando a gente for falar aqui de consumidor final, eu não estou nem falando do canal, se ela é uma arquiteta ou se ela é quem vai pagar a conta e vai usufruir na casa dela, tá? Mas é isso. Quem é essa pessoa? Então, assim, antigamente, e aí nisso a Tintas MC ela tem um diferencial, né? A gente entendeu que as lojas, elas precisavam ter um layout mais receptivo, mais feminino no bom sentido, mais ajeitado, mais organizado. Para quê? Para que esse novo público também adentrasse as nossas lojas e se tornassem grandes consumidoras. Então, assim, eu tenho ali consumidor de 40 até 60 anos de idade, e que consomem as nossas marcas que tem ali. E a gente está com um novo desafio também, porque assim, eu tenho novos entrantes, esses jovens que estão entrando, que estão consumindo ali através das redes sociais, tal, e que daí tem uma outra pegada também, que ele não quer contratar o pintor para fazer a pintura da casa dele, ele mesmo quer fazer. Então, como atender esse consumidor que não veio com indicação do pintor e que ele quer fazer, então eu preciso dar uma atenção para ele diferente. Porque talvez naquele momento eu vou ter que, inclusive, educar e mostrar para ele como ele fazer
a preparação da parede fundo, dele, o fundo, e assim por Flávia, diante. Você me falou uma coisa que estava aqui na minha cabeça, eu estava meio ansioso para te perguntar, né? Aliás, você pode até responder olhando para a câmera. Legal. Ali. Esse cara chamado pintor, qual é a importância desse profissional? Primeiro, tá ficando escassa essa mão de obra? Como, por exemplo, chaveiro, engraxate, né? Porque pintor, gente, são profissões muito antigas também, Sim, né? sim. São profissões de pintor, o pedreiro, tá falando, gente, eu não acho um pintor, eu não acho um pedreiro, eu não acho, enfim, um bom mecânico, enfim, eu não acho. Mas a importância desse cara para Tintas MC? Ele é muito importante para a gente trabalha, e não é só para Tintas MC, eu acho que como um mercado para um todo, e aí eu já deixo aqui um olhar meu como marketing. Se você tem loja de tinta ou loja de material de construção, você tem que ter parceiros, e aí quando eu falo parceiros, tem o pintor, ter o pedreiro, assim, o encanador, e ter um bom relacionamento com esse público. Porque esse público ele vai te trazer consumidor. Com certeza. Tá? Então, assim, nós temos uma venda hoje que o consumidor vem direto para a loja, mas a grande maioria vem indicada da mão de obra. Da mão de obra, exatamente. Vem indicado da mão de obra. Então, assim, a gente não sente escassez, tá? De pintor. Tá. Eu não sinto isso dentro da rede da Tintas MC. A gente tem um programa de fidelidade hoje com quase... a gente tem cerca, se eu não me engano, de 13 mil pintores inscritos, com 8 mil, 7 mil pintores ali na base. Puxa, que a gente trabalha. Que legal, que legal. Mas é uma classe que também a gente precisou entender que precisa ser valorizada, que precisa ser treinada. Então a Tintas MC também nesse sentido, há alguns anos atrás, o nosso CEO, o Renato, ele é muito próximo da categoria do pintor. Então a gente também fez essa aproximação para ajudar, inclusive, a eles serem profissionalizados. O que eu quero dizer nisso? Porque o que você, às vezes, o que antigamente você pensava? Um pintor. Putz, o pintor era aquele que não tinha uma boa aparência física, sim, ou ele ia de qualquer jeito, não sabia, não fazia um orçamento, ou... Enfim, assim, eu não tô de maneira nenhuma, pintores, amo vocês, não tô, os antigos eu não tô de maneira nenhuma sendo pejorativa, mas assim, o que a gente quis mostrar para eles, inclusive, nós e o mercado em si? Pessoal, se vocês tiverem uma apresentação mais profissional, vocês vão conseguir mais clientes, inclusive, e mostrar o valor agregado do teu trabalho. Exatamente. Do teu trabalho. E não ficar achando que qualquer pintor, qualquer um pinta. Não é qualquer um que Imagina, pinta. Eu mesmo não me atreveria, não é qualquer um que pinta. Nada. Então, assim, essa relação é uma relação muito... que tem que ser estreita, sim, tem que ser trabalhada e tem que ser muito valorizada. Porque, sim, é um profissional que traz o consumidor final para nossa loja. Até principalmente, ele dá uma consultoria, sim, né, para esse cliente. Sim. Eu tenho certeza que todo mundo chega para o pintor e fala assim, tá, vamos pintar esse teto. Quantas latas eu compro? Porque eu não quero ter sobra. Sim. Você que está nos assistindo, você sabe, para pintar o teto da sua casa todinha, quantas latas você precisa comprar? E nem me faça essa pergunta, porque eu também não vou saber te responder. Muito menos eu, mas é esse pintor que vai falar, bom, aqui até pelos metros quadrados e tal, aí ele vai bater onde? No vendedor da Tintas MC. No vendedor, então, exato. Vamos lá. Essa tinta dá para você comprar umas 3 latas, já aquela ali já tem que comprar umas 5. E aí é por isso que eu falo que assim, essa relação tem que ser muito estreita e importante. Sim. Por quê? Porque eu também não posso ter um vendedor que a partir do momento que ele vem com uma informação do pintor e é muito diferente do que eu tenho no balcão, eu não posso ter conflito e choque. Então a gente também tem que ter habilidade para também, para apresentar o que realmente essa casa vai precisar, levando em consideração ao que o pintor também falou. Então assim, o que eu falo de tudo isso? Hoje a venda, ela não é vender por vender, é o que eu te falei lá no começo. Eu não quero que a minha equipe, como vendedores, empurre um produto ou só vendam um produto. A gente quer inspirar. A venda pela venda nunca vai funcionar, né, não quero, assim, a gente precisa inspirar, a gente precisa trazer informação para esse consumidor final, para que ele tenha confiança que aquilo que a gente está informando é o mais assertivo possível
e que a gente tenha credibilidade, confiança e automaticamente tenha uma fidelidade. E existe fidelidade pelo digital ou não? Você consegue enxergar isso hoje na Tintas MC? Olha, é uma grande... Eu falo assim, né? Todo mundo pergunta essa questão da... a loja de tinta ela vai deixar de existir por causa do físico? Jamais. No físico? Não, jamais, gente. A experiência ali esquece, não tem jeito. Esquece. Eu falo assim, o digital, ele é a abertura. Uhum. Começa no digital e termina na loja física. Exato. Tá? Então, assim, ele é um canal muito importante para o nosso negócio. É só no começo da cadeia ou você acha que não? Porque Eu acho depois eu acho que em todo o processo. Quando que eu vou te falar depois, por quê? Então, assim, muitos consumidores, eles entram em contato conosco via WhatsApp, e-commerce, enfim, todos os canais, rede social, em todos os canais que nós temos, e automaticamente depois ele vai na loja finalizar a venda. Vai ver a cor da tinta. Ver a cor da tinta. É muito importante. Por isso que eu falo assim, que a parte física, ele já... Não é só a parte física da loja, é a parte física da loja com o ser humano ajudando nesse processo, tá? Então ele quer ver a tinta, ele quer entender a textura, ele quer entender hoje o porquê dessa aplicação, desse produto e assim por diante. Só que ele começa às vezes lá no WhatsApp. Então eu, Flávia, sou uma consumidora que fui impactada de repente por um vídeo no TikTok e eu quero saber, eu quero fazer essa tinta, esse cimento queimado na minha casa. O que normalmente acontece hoje? O consumidor manda por WhatsApp, olha, eu gostei desse vídeo. Você tem isso? Você tem isso? Como é que faz? Então, olha que importante. Começa essa jornada no digital. Então, assim, a minha equipe, a gente também, então, chegou um determinado momento que a gente falou, opa, a gente também vai precisar preparar a equipe para entender quem é esse consumidor, ter essa escuta mais ativa, entender quais são as necessidades. Não que isso já não existia anteriormente, mas é que assim... Agora é mais detalhes. Mais detalhes. Então, assim, ter essa consulta, ser mais consultivo. Para que a hora que ele chegue na loja, ele quer perder menos tempo. Então, ele faz toda essa jornada, de repente, ali por WhatsApp, para ele ser conclusivo. Então, é isso, 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 eu olhei a cor, eu vi como é que faz, eu vi a aplicação, eu finalizei a compra. O que eu falo que daí não termina o digital? Porque a gente pode ter, e é isso que eu acho que é o encantamento. Eu falo que a cor, ela tá presente em todos os momentos da vida do ser humano. E em momentos bons, principalmente. Sim. Então é assim, na compra da casa nova, você vai pintar. No final do ano, que você quer preparar a tua casa para receber as pessoas. Na chegada do bebê, você vai arrumar a sua casa. Enfim, olha quantas nuances e quantos momentos importantes que eu tenho de tração junto com esse consumidor final. Sim. Então você imagina o seguinte, você vai lá na minha loja, você vai lá na Tintas MC, porque de repente você vai ganhar um filho ali e você quer preparar o quarto. Te ajudei nessa jornada, tal, não sei o quê. Passou algum tempo, você como um excelente vendedor me mandar uma mensagem assim, Flávia, como é que tá teu filho? Matou. Como é que... Ficou legal? Ficou legal o quarto? Nossa, isso é sensacional. Já matou. Então são os detalhes, entendeu? Que a gente fala que eu acho que faz a diferença daquele vendedor que realmente está antenado nesse movimento desse novo consumidor. Que é isso? Te arrepiou? É isso que eu falo assim, cara, eu não acredito que o vendedor lembrou ou então vamos algo a mais. E aí por isso que eu falo que assim, o CRM, cadastro é muito importante. Você foi lá, pintou, tal, você sabe ali quanto tempo vai demorar. Passou 1 ano, 2 anos, essa criança, ela já tá numa evolução, ela já cresceu, ela já tá com a mãozinha na parede, ou chamou um cachorrinho. Então assim, será que não tá na hora de eu renovar essa pintura? E aí você recebeu uma mensagenzinha assim, Flávia, como é que tá tua criança? Tá na hora de mudar o quartinho dela para uma nova evolução e tal. Então assim, fazendo um paralelo, o que eu vou falar para você? Olha que importante. Nós temos todas as ferramentas que você pode usar, digital e inteligência artificial hoje por trás, mas a gente tem que ter um ser humano operacionalizando isso. A humanização porque a máquina, é muito forte, isso que eu ia falar, a máquina, ela não vai trazer essa humanização. Ela não vai conseguir fazer essa relação
duradoura com esse Não vai consumidor. fazer arrepiar a pele. Não vai fazer arrepiar a pele. Essa é a verdade, não vai. Pode ser qualquer inteligência artificial. Exatamente. Que E for, assim, mas não vai. por mais que você possa ter a máquina, por trás dela vai ter que ter sempre um ser humano alimentando isso. Exatamente. Então, assim, uma coisa depende da outra. Eu acho que a gente tem que estar, hoje, a gente tem que estar num cenário, olhando ali, quais são as ferramentas que se tem na nossa mão para a gente fazer uma venda melhor. Porque é isso que eu falei no começo. Preço por preço, a pessoa vai comprar ali com você uma primeira vez e talvez Pegou a lata de tinta, e vai embora. Aí a tinta secou lá, nem lembra Exatamente, de onde comprou. nem lembra de onde comprou, como comprou. Mesmo. Então, assim, o diferencial humano hoje, esse atendimento consultivo, ele está sendo um diferencial estratégico para as empresas. E tem até, o Walter Longo fala disso, né? Eu gosto muito do Walter Longo, aliás, um abraço se ele estiver nos assistindo, porque a inteligência artificial, a máquina, ela vem para mostrar que existe um humano ainda mais forte que ela. Exatamente, exatamente. Porque existe um humano que vai fazer aquilo ser eficiente, porque ela por ela não adianta, nada, exatamente. Né? E eu não vou falar que nós já não erramos dentro da Tintas MC, de falar o seguinte, vamos colocar tal plataforma, porque ela vai fazer isso, aquilo. De repente vem uma quantidade de informação que se não tiver um ser humano para fazer a leitura e a interpretação daqueles atos, nada vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É por isso que Tintas MC é um sucesso, né? É esse estrondoso sucesso, né, Flávia? Porque a gente tem pessoas sensíveis como você na linha de frente, principalmente na área do marketing, porque a gente briga com outros marketings, né? As marcas brigam com as marcas, brigam no sentido muito bom, as lojas, os lojistas, os pintores, todo mundo está nesse mercado. E o mercado está cada vez mais competitivo. E seletivo também, Flávia? E seletivo também, eu acho, assim, óbvio, a gente está falando do preço por preço, então tem uma parcela de consumidor que vai sim só nisso, então você precisa sempre estar antenado com ofertas que tenham que ser atrativas para você trazer o fluxo para dentro da loja. Esse é um grande... não é tão fácil, porque assim, por mais que você tenha hoje uma vastidão de formatos digitais para você chegar no consumidor, como é que você faz para trazer ele para dentro da loja? Dentro da loja, exatamente. Para viver essa experiência ali na pele. Como é que você faz para trazer ele para dentro da loja? Então, assim, não dá para ser over de você mandar um monte de coisa para ele, porque daí ele também vai falar, cara, não aguento mais receber tantos contatos dessa mesma empresa, porque acontece, tem muita gente que faz isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que achar maneiras de trazer esse consumidor para sua loja. E aí é o que eu falo, quando você traz o consumidor para dentro da sua loja, você tem que encantar, você tem que trazer uma experiência para ele. Não adianta ser só a venda pela venda, é trazer uma experiência dentro dessa jornada. Às vezes as pessoas procuram por uma necessidade, uma trinca, uma infiltração. Sim. E aquilo ali é um terror na vida da pessoa, ela quer resolver aquilo logo. Rápido. Né? Então, assim, tem ferramentas para isso, tem profissionais para isso, mas tem a parte mais subjetiva do bebê, né, do cachorrinho que sujou, enfim, que nem o meu, né, rasgou todo o papel de parede, nossa senhora. É bom, assim, assim você vai trocar papel de parede para pintura. Pronto, é o que já foi feito, Quando eu cheguei na casa já tem aquele papel de parede, e ainda bem, viu, então não tá muito bonito, não, mas nada como um ambiente novamente renovado com a tinta. E aí, assim, muda a vida mesmo, muda o ambiente, e eu falo que assim, uma coisa não substitui a outra. Eu fiz a brincadeira aqui do papel de parede, eu acho que tem espaço para todo mundo. Sim, mas... E aí você falou uma coisa assim, né, o mercado ele tá mais competitivo, sim, eu acho que a gente tem muito mais lojas hoje do que antigamente. Por um outro lado, a pandemia veio com tudo, e por mais que a gente, né, fomos classificados ali no essencial, então a gente pôde ficar aberto, mas muitas lojas fecharam também, às vezes até por não ter uma estrutura mínima necessária para atendimento. O consumidor ele ficou muito mais bairrista, então ele começou também a consumir no seu bairro. Legal você falar isso, Isso Flávia. É bem bacana Tintas também. Você tem alguma estratégia para isso também? São mais bairros, são mais centros? Na verdade, a gente faz uma análise, então assim... Hoje, graças a Deus, aqui em São Paulo, tá mais difícil da gente abrir loja das Tintas MC, porque a gente já tá muito bem pulverizado, mas a gente tem espaço, sim, então a gente faz uma análise de renda per capita, número de população,
quantidade de lojas que já tem Gente, ali. Banco de dados Banco isso. de dados, exatamente. Você precisa ter banco de dados. Exatamente, não exatamente. Precisa ser um software ultra power de CRM, não, mas você precisa ter o dado. Você precisa se munir de informação. Você precisa se munir de informação para você ter uma informação mais assertiva. Exatamente do teu isso. Cliente, do teu cliente, não é do cliente da internet. Então a gente faz sim toda uma análise prévia para saber aonde que a gente pode ir com novas lojas, tá? E como chegar lá, como chegar lá. Então, assim, eu tenho lojas que tem... A gente tem um mínimo de raio de quilometragem. Para uma loja também não ser a mesma fatia do faturamento. Então, a gente tem isso. Análise dos concorrentes. Se é um mercado que já está muito brigado, para que eu vou entrar naquela região? Então, aonde que é a avenida mais quente do bairro? Se vale a pena eu estar na loja ali. Então, assim, são vários fatores que me levam a abrir. Mas, assim, o que o consumidor, principalmente das grandes metrópoles, tá? Como São Paulo, aqui, vamos pegar aqui a região. Hoje, o consumidor ele tem uma tendência a consumir do bairro. Por quê? Porque cada vez mais o trânsito de São Paulo está muito complicado. Sim. Então, se você tem a oportunidade de morar, trabalhar e consumir no mesmo bairro onde você reside... Melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Ou assim, poxa, eu não trabalho no mesmo bairro, mas eu quero consumir na mesma região para me facilitar. Porque é isso, às vezes a gente chega 6 horas da tarde do trabalho, quer fazer as coisas no final de semana. Quanto menos deslocamento você tiver, mas você aproveita melhor você aproveita o seu tempo. Exatamente isso. Então, assim, a gente tem esse olhar. Então, talvez não precise ser lojas tão grandes, mas lojas menores, aonde eu consiga atender esse consumidor. Mas que tenha o produto na hora que o cliente quer. Pra gente assim, e aí, óbvio, é uma gestão, é uma cadeia, né? Eu falo assim, não adianta eu, marketing, querer fazer alguma promoção, alguma oferta, que o comercial também não enxergue que é importante e eu não tenho produto na loja. Não faz sentido. Então, por isso que eu falei, é uma cadeia assim, é um olhar 360 que você tem que ter, de olhar realmente o seguinte, quais são os focos de todas as empresas, do que, né, provém a empresa ali, e todo mundo tem que estar na sinergia. Então se eu vou lançar uma campanha, vou lançar uma campanha de consumidor agora, vou dar um exemplo. Para o mês do junho, que é... mês julino, né? Mês julino, e eu vou fazer alguma promoção. Óbvio que antes de eu lançar, eu tenho que ter uma estratégia por trás com equipe de comercial, compras, logística, estoque, para ter fluidez. Senão, não adianta de nada. A pior coisa que tem é um consumidor chegar, vir uma campanha nossa e chegar na loja e não ter um produto. Não faz sentido, né? É imprescindível no teu departamento de marketing, você como diretor, o que é imprescindível, ou eu vou mudar até a palavra, inegociável. Para mim, como gestora, como diretora dessa área, ter pessoas na minha equipe que gostam de pessoas. Pessoas que gostam de pessoas, que enxergam que a tua necessidade ou o teu problema pode ser meu, e aonde que eu possa estudar e achar a melhor solução para te trazer a solução do seu problema. É óbvio que nem tudo a gente vai conseguir, mas é isso. Eu acho que eu preciso ter dentro do meu departamento pessoas que gostam de pessoas. E aí, óbvio, vão ter que estar antenadas, sabendo, entendendo. Não adianta ficar tudo isso que eu tô te contando só na minha cabeça, só na minha operação, se eu não tiver uma equipe preparada para isso. Pro mercado, exato, né? A gente tem que ser multiplicadores. Exato, não, e aí a outra dica também para os nossos novos lojistas ou lojistas atuais. Não dá mais para ser centralizador. Você precisa dividir a estratégia com o seu time, e o seu time ser multiplicador dessa estratégia e comprar. E aí eu falo, tem mais uma outra coisa que eu acho que é muito importante aqui como conselho, né? Saiba qual que é o seu propósito, o que você quer como loja, como varejo, como ser humano. Traga isso para sua equipe. Então tenha pessoas também do seu lado que provém também desse mesmo propósito e que queiram seguir isso junto com você. Eu acho que facilita essa pluralidade que a gente tem aí de tantas informações, de tantas coisas que a gente precisa. O tempo todo, mas eu vejo que humanização é uma máxima dentro da tua gestão hoje, né, Flávia? Você imagina o seguinte, vamos fazer um cálculo ali, eu tenho quase 250 lojas,
Cada loja eu devo ter mais ou menos umas 4 ou 5 pessoas. Pronto. Olha a quantidade Tá que nós falando estamos de falando. mais de 1000 pessoas, Mais de 1000 possivelmente. colaboradores. É, complicado. Então, assim, a gente precisa também fazer com que esses colaboradores estejam junto conosco e que toda essa minha fala seja a fala deles e que eles sejam eco de todo esse trabalho que a gente Flávia, desenvolve. você é maravilhoso. Imagina, obrigada, Vamos obrigada. fazer um ping-pong aqui pra gente no Vamos, final. vamos. O consumidor de hoje é mais... exigente e tá mais antenado ali no que ele quer. Uma rede social que influencia a compra final mesmo. Eu acho que hoje Instagram, mas logo TikTok. Atenção, Fica a dica hein? aí, Fica a TikTok. dica, hein? Atendimento rápido ou atendimento personalizado? Uau! Personalizado com agilidade. Pronto, é lisa. Vou te contar uma coisa. Mas eu acho que tem que ser personalizado. Eu não quero ser atendida igual a todo mundo. Tirador de pedido. Não quero. Paga ali no caixa e retira Exatamente. no balcão da expedição. Não acho que faz sentido isso hoje pra gente. Qual o acerto que fideliza? Acerto que fideliza. Vou usar um exemplo que eu dei aqui. Ser lembrado pela experiência e não pela venda simplesmente. Não pela venda, muito bom. E qual que é eu vou chamar de hábito, que hábito novo que chegou para ficar? Hábito novo, eu acho que tá antenado ao mundo digital, que você precisa estar antenado. E aí eu quero deixar assim também um recado. Não adianta seguir modinha, não é isso. Não adianta fazer as trends. Tem que fazer, tem que deixar a equipe fazer as brincadeiras também e tal. Mas por trás disso tem que ter uma estratégia. Então o que veio para ficar, eu acho que é você estar antenado no digital, conhecer o seu consumidor e poder fazer todo esse elo entre todas essas, o humano com o digital, escutar o seu cliente e colocar para rodar tudo isso. Uma enciclopédia de marketing. Imagina, você teve aqui, ó, gratuitamente pelo Grupo Revenda, nesse nosso canal, Construção em Diálogo, Flávia Sá, diretora de marketing do Grupo MC Tintas, que com certeza você já viu uma aí na sua rua, ou no seu bairro, no centro da sua cidade. Flávia, sem palavras para te agradecer. Eu fico muito feliz em poder... todo o nosso abraço. Obrigada, isso, fico muito feliz em poder contribuir um pouco para o nosso mercado. É muito gostoso. Quando a gente gosta daquilo que a gente fala, fica uma delícia, né? Assim, vem com amor, né? Sou apaixonada pela minha área e assim, vejo que a gente tem a evoluir na questão de tinta, de lojista, e eu tô aqui. O que vocês precisarem, eu tô à disposição e fico feliz de o pouco que eu sei poder contribuir com tanta gente aí que tá vendo esse podcast incrível. Gente, obrigada. É isso. A Construção em Diálogo é isso. Papo que flui, né, de maneira natural com especialistas que vivem ali no dia a dia, no fronte de batalha. Flávia Sá, um beijo para toda a família, para toda a tua equipe lá. A gente se fala no próximo, né? Construção em Diálogo, curta, compartilhe. Pode deixar todo mundo saber aí que a gente está conversando aqui. Aliás, esse é o nosso principal motivador. E vamos pintar a casa, né? Vamos pintar a casa e conte com a gente. Fazer com que sua loja venda mais, mas principalmente que ela também esteja pintada por dentro, que é bonitinha para os clientes. Exatamente. Abraço para todos vocês. Grande beijo, até o próximo.